Você tá lá vendo um anime e aparece uma personagem toda fofinha, mas se você pegar somente o que ela tá falando e analisar palavra por palavra, você vai ver que na verdade ela soa igualzinho, cara. いや、女より女らしい美少女。だが男だ。 Tá, mas o que exatamente que essas personagens falam que fazem elas soarem assim? Quem são essas personagens e por que exatamente elas falam dessa forma? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A primeira vez que eu reparei na existência dessas personagens foi com a Ekidona de Re:Zero. Na época eu ainda era bem iniciante no japonês e eu fiquei bastante bugado quando eu vi ela utilizando a palavra boku. Eu não sabia se aquilo passava alguma nuance a mais que eu não estava conseguindo entender ou se era só algo que estava lá porque sim. Mas como talvez você não esteja entendendo muito bem do que eu tô falando, deixa eu dar uma apresentada rápida em como funcionam os pronomes da primeira pessoa do japonês. 私。私僕俺 Diferente do português, que a gente tem basicamente só a palavra eu, no japonês a gente vai ter só um pouquinho a mais assim. Tipo, além do watashi, que seria o mais básico, a gente também tem boku, ore, watakushi, atashi, washi, jibun, uchi, atai, seisha, wagahai, ware e uma porrada ainda na real. Mas o que importa é que cada um deles acaba carregando a sua própria nuance, e na ficção eles são muito usados para encaixar os personagens dentro de determinados papéis. Por exemplo, se você coloca um personagem falando seisha, você passa a mensagem de que esse personagem ou ele é um samurai ou ele tá imitando um samurai por algum motivo. Eu já fiz um vídeo falando mais sobre isso, então eu vou deixar ele linkado aí no card para quem quiser ver depois desse. Mas agora o que importa pra gente são os pronomes boku e ore. E o detalhe aqui é que eles são masculinos, eles normalmente só vão ser usados por homens na vida real. O pronome boku ele vai passar nuance de ou um cara educado ou um menino bem novo. Ele, por exemplo, é o pronome que o Deku de Boku no Hero vai usar. Enquanto o ore ele passa uma impressão mais forte, ele é até meio arrogante dependendo da situação. E ele vai ser o pronome que o Luffy e a maioria dos protagonistas de Battle Shonen vão usar. Mas no caso que a gente tá vendo hoje é quando as personagens femininas utilizam esses pronomes. Então, o que isso quer dizer na prática? Bom, responder essa pergunta não é muito simples, na verdade. Até tem alguns casos que parecem fazer bastante sentido, como por exemplo a Kino de Kino no Tabi, que tem um estilo muito tomboy, então meio que acaba encaixando, só que essa explicação só funciona para uma minoria muito pequena. Na verdade, a gente encontra um tipo de personagem que tem mais exemplos do que elas e que parecem não ter nada a ver com a nuance que esse pronome passaria, que no caso são garotas não humanas. Além da 02 que eu usei na thumb, a gente tem vários exemplos como a Estia de Damachi, a Yotsugi de Monogatari, a Najimi de Medaka Box, Gianni de Nanatsu e a própria Ekidona que eu falei mais cedo. Todas essas são exemplos de personagens que utilizam o pronome boku. Nessa lista a gente tem deusa, tem bruxa, tem gigante, tem zumbi, tem um monte de coisa, mas não tem nenhuma humana normal. Só que esse é um fato que não trouxe nenhuma resposta pra gente, na verdade só trouxe mais uma pergunta. Por que especificamente com essas personagens esse tipo de linguagem se tornou tão comum? E tentando achar uma resposta, eu fui parar em um artigo que trouxe algumas coisas bem interessantes. A primeira foi a história dessas personagens, e aqui eu não tô falando da história delas dentro dos seus respectivos animes ou mangás, mas sim a história delas dentro da indústria como um todo. E elas são mais velhas do que eu imaginava. As duas primeiras foram aparecer ainda na década de 50. E elas foram a Sapphire de Ribbon no Kishi e a Ryuko de Himawari-san. Mas esses dois casos são um pouco diferentes do que a gente tá olhando, porque aqui a gente tem motivos bem claros para isso dentro do plot dos mangás. No caso da Sapphire, quando ela foi nascer, um anjo fez uma brincadeira e colocou um coração de menino a mais nela, e no caso da Ryuko, ela teria começado a falar assim depois que o pai dela disfarçou ela de menino, enquanto eles faziam uma viagem de volta da Manchúria pro Japão, isso para tentar garantir a segurança dela. Depois disso, essas personagens sumiram por uns 20 anos e só foram voltar em 1974, quando a gente teve a Chiyoko de Mitsume Gatoro e a Nozomi de Tsuraize Boku-chan. E dessa vez sim a gente tem uma coisa mais parecida com o que a gente tem hoje em dia. Mas o que chamou a minha atenção sobre isso é que de todas essas personagens, só a Nozomi não é do Tezuka, que é o criador de Astro Boy e provavelmente o nome mais importante da história da indústria dos mangás. Então eu decidi verificar se tinha algum motivo para ele ter escrito tantas personagens nesse estilo. E no site que leva o nome dele eu encontrei a seguinte explicação. A mãe dele era muito fã da companhia de teatro Takarazuka, que é composta apenas por mulheres
mulheres. No caso, elas fazem tanto os papéis femininos como os papéis masculinos. E como o Tezuka cresceu vendo essas peças, elas acabaram se tornando uma grande fonte de inspiração para os personagens que ele escreveu quando ele virou mangaka. Então acho que dá pra gente afirmar que a inspiração original para essas personagens que a gente está analisando hoje seja esse mesmo grupo. Outro ponto bem legal do artigo é que ele mostra que no começo dava pra gente separar essas personagens em dois grupos diferentes. Isso porque o jeito delas falarem seguia dois padrões meio que antagônicos. O primeiro a gente pode observar nessa fala da Sapphire. Além do Boku, que vocês já conhecem, a gente também no final da frase tem o verbo iku. Ele significa ir e aqui ele está conjugado na forma de comando, ficando ike. E essa forma de comando ela é tipo o nosso imperativo. Só que no japonês, além dela soar masculina, ela também soa bem mal educada, então não é algo que você usa normalmente. E o primeiro padrão é esse. Ela começa a frase de um jeito masculino e termina a frase de um jeito masculino. Já no segundo padrão, a gente, apesar de ter o Boku no começo, a gente termina a frase de um jeito extremamente feminino com esse noyo. Isso acontecia porque essas personagens começaram a ter comportamentos mais femininos, apesar de ainda manterem algumas características consideradas masculinas, tipo o cabelo mais curtinho, ser boa em esportes e se meter em algumas brigas de vez em quando. Hoje em dia, esse padrão com o final da frase mais feminino praticamente sumiu, mas no próprio artigo a gente tem a explicação para isso. Esse contraste de usar um pronome masculino, mas ao mesmo tempo ser uma mulher e ter comportamentos femininos, parece que foi considerado fofo e caiu nas graças de muitos leitores. Então, cada vez mais os autores foram enfatizando essa fofura ao invés de tentar passar alguma nuance com a linguagem como era antes. Até a gente chegar no momento presente, onde mesmo personagens que não têm nenhum traço que você pode chamar de masculino usam esse tipo de linguagem. E nisso ainda se soma mais algumas razões bastante pragmáticas para usar esse tipo de linguagem em algumas personagens. E a maior delas é que em novels principalmente, fica mais fácil de distinguir qual personagem está falando em cada momento. Basicamente, como é só texto e não tem nenhuma indicação de qual personagem está falando, colocar uns padrões de linguagem levemente diferentes para cada personagem ajuda o leitor a não se perder. E usar um padrão meio excêntrico, como uma garota falando com pronome masculino, é algo que funciona bem para isso. E também ajuda a deixar aquela personagem minimamente mais memorável. Acho que isso já explica bem o porquê a gente tem tanto dessas personagens hoje em dia, mas ainda resta a dúvida por que esse padrão é tão mais comum em garotas que não são humanas. Eu não achei uma explicação para isso na internet, mas eu tenho um palpite, então vou compartilhar com vocês. Acontece que se uma garota hoje em dia fala assim na vida real, a impressão que ela passa não é de masculinidade nem nada do tipo. Na verdade, a impressão que ela passa é de alguém que tá fazendo um personagem, que tá descolada da realidade mesmo, causando vergonha ali em quem tá ao redor. Então talvez, porque essas personagens não são humanas normais, elas são algo que não existe na realidade, os autores acabem julgando que se encaixa melhor nelas com mais frequência. Mas eu acho que vale a pena ressaltar que existe uma exceção onde se soa natural falando assim, que é em músicas. É extremamente comum você ver músicas que são cantadas por mulheres, escritas por mulheres, que você consegue ouvir o Boku sendo utilizado. Se você lembra do começo do vídeo, você deve lembrar que eu tinha falado que eram dois pronomes que a gente ia ver. Só que até agora a gente só viu personagens que falam com Boku, tanto que essas personagens são chamadas de Bokuko, mas ainda tem as Oreko. Só que fica tranquilo que aqui as coisas são muito mais simples, na verdade. Basicamente a situação aqui é mais ou menos o que era com Boku no início. As personagens que usam Ore basicamente são porque elas são muito masculinas. Um bom exemplo disso é a Tomo, de Tomo-chan wa Onna no Ko. E sim, ela normalmente fala usando a Tashi no anime, que é literalmente o oposto do Ore, ele soa extremamente feminino, só que nos flashbacks mostra pra gente que antes ela falava com Ore, e ela só mudou isso quando ela percebeu que ela gostava do Jun e ele parecia não ver ela como uma mulher. Então ela muda o pronome que ela usa pra Tashi pra meio que enfatizar esse lado feminino dela pra ele. Isso fez com que a linguagem dela ficasse parecendo a mesma linguagem das Bokukos da década de 70, só que ao contrário. Lá elas usavam o Boku, que é um pronome masculino, e terminavam a frase de um jeito feminino. Já a Tomo, ela usa a Tashi, que é um pronome bem feminino, só que ela termina as frases de um jeito bem masculino, usando o Zei Daro, por exemplo. 女相手の野良試合なんて初めてだぜ。野良試合まさか女子と殴り合うつもりでいるの？私だってそこまで鬼じゃねえよ。
Mas mesmo que o ore ele seja considerado mais masculino que o boku, tem algumas regiões onde ele ainda pode ser considerado neutro. Por exemplo, nessa pesquisa feita na prefeitura de Yamagata, em 1989, a gente pode ver que entre Chugakuse, que seriam estudantes do 7º ao 9º ano pra gente, mais de 20% das garotas diziam a palavra ore quando estavam conversando com amigas do mesmo sexo. E a pesquisa também mostra pra gente os resultados com colegas do sexo oposto, estudantes mais velhas do mesmo sexo, professores encarregados, diretor da escola e visitantes. Então a gente também pode encontrar personagens que usam o ore por esse motivo, mas eu particularmente não conheço nenhuma. Então se você conhece uma, já deixa ela aí nos comentários. Também já aproveita para deixar comentado o que você achou do vídeo, e é claro deixar o like e a inscrição no canal, porque fazer esses vídeos ocupam basicamente a maior parte do meu tempo livre. Então se eu não tiver uma resposta positiva de vocês, eu meio que fico sem motivos para fazer mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, e em especial para os novos membros do canal. Uma boa semana a todos e até mais.